Em tempos de silêncio e fé, alguns homens se tornam voz e presença. Quando eu tinha por volta de uns 5, 6 anos, nós fomos à igreja, isso em Nova Erechim, e eu lembro, sim, tenho uma vaga lembrança, que meu pai falou: este é o bispo Dom José. Esta é a história de Dom José Gomes, bispo, servo e homem de Deus. Eu conheci Dom José, na verdade, quando eu comecei a participar de lideranças. Por exemplo, a igreja tinha, mais forte antigamente, nesses anos, era a Comissão Pastoral da Terra, a CPT que chamava. Depois Dom José criou também as comunidades eclesiais de base, né, que também foi ali nessas épocas que iniciou. Então tudo isso vinha ajudar o povo sentar numa roda, falar sobre religião. Ali entrava um pouco a questão da realidade do povo, do sofrimento, das dificuldades. Isso tudo ia ajudar o povo a ser organizado de uma maneira diferente, achar saídas, né, para as dificuldades que nós tínhamos na época. Foi no ano de 1980 que eu cheguei a conhecer ele, né? Que daí ele caminhava conosco, né? Que naquela época as mulheres começaram a se reunir, que era chamada EOMA, Organização das Mulheres Agricultoras, na época, né? E daí o Dom José, ele caminhava conosco, ele nos apoiava e participava junto com nós, né? O que se falava dele é que ele era um religioso muito bondoso, carismático, que se importava muito com as causas sociais, com as mulheres, com os indígenas. Muito defensor dos índios, por isso que ele recebia muitas críticas, que até hoje é um assunto polêmico de falar dos índios, né? Em defesa das questões mais ligadas então ao campo, que a Erika comenta, né, da peste suína africana na época. Então uma situação bastante delicada, né, que se criou na época, e tipo assim, nem tudo aquilo que foi ventilado era verdadeiro, né? Então houve muito sacrifício, muitas perdas pelos agricultores, que a gente sabe, né? Então sofreram muito com isso, e Dom José sempre teve uma postura forte em defesa daqueles que mais precisavam, dos fracos. Como ele entrou nos movimentos sociais, tanto é que ele apoiava, e tanto dos índios como os sem terra, os excluídos, sem terra, o pessoal em movimentos, né? Então ele era assim um líder de revolucionário, né? O que a gente percebia, então? Muito admirado e muito aplaudido pelas pessoas, né, mais vulneráveis, mais pobres, pela postura dele, mas que não falei no começo. Ele também recebeu ameaças, né, inclusive de morte, pela postura dele. Então, como ele era muito querido e aplaudido, também tinha aqueles que, né, odiavam ele, né? Assim, algo que me marca muito foi essa questão da defesa do índio, né? Principalmente lá da tribo Condá, ali da região de Chapecó, né? Então, os indígenas assim tinham um carinho muito grande por ele, justamente por causa dessa defesa, né, da criação da aldeia Condá, né? Então, ele foi assim peça fundamental. E na área indígena também ele foi um grande defensor, né? E por isso que ele recebeu também muitas críticas, porque ali em Chapecó houve muitas polêmicas ali de áreas também, conflitos, né? Então ele sempre se colocou a favor desses mais fracos, que era também a área indígena. E ali que ele recebeu, às vezes também, por causa dessa postura, essas ameaças de morte que ele recebeu. Ele criou muitas pastorais, pastoral da criança, pastoral do idoso. Então, assim, era um religioso que se preocupava muito com os menos favorecidos. Daí não foi só na nossa região, né? Porque daí ele se tornou assim um referencial, Sim, né? Foi. Como ele começou em Nova Itaberaba, mas daí foi se expandindo. Daí em 84 já teve um encontro no seminário diocesano em Chapecó, onde reuniu 3.000 mulheres. E sempre ele motivando também, né? Aí depois mais mulheres foram se juntando, aí foi se expandindo.
E hoje está organizado em 17 estados do país. Então, Dom José teve assim, uma participação muito forte nessa questão de formação de lideranças, organizar o povo, esclarecer os direitos que cada um tinha. Aí depois, em 1983, aí a Nova Itaberaba, que é ali pertinho de nós, no oeste de Santa Catarina, foi o berço do movimento das mulheres agricultoras na época daí. E esse movimento foi incentivado pelo nosso bispo Dom José Gomes, que ele era de Chapecó, hoje em memória, e ele dizia assim, mulheres, ficam firmes, vão em frente, que vocês estão no caminho certo, e se espelham nas mulheres da Bíblia. Porque na época, foi ali pelos anos 80, que iniciou toda uma movimentação, né? Porque até ali os agricultores familiares tinham muita dificuldade de acesso ao crédito, não tinha direitos, tinha dificuldade de aposentadoria. Para vocês ver, a mulher agricultora não se aposentava. E aí então tinha muito esse apoio da igreja, né, em criar consciência de organização dos agricultores. Iniciou-se todo um movimento, né, para nós adquirir esses direitos, salário e maternidade. Mas isso foi tudo graças a muita luta, muito sacrifício, muita mobilização para conseguir isso. Não veio nada de graça. Às vezes a gente era mal visto quando ia nas mobilizações, xingavam, nossa, né, era muito preconceito, xingavam muito, mas era o jeito da gente se fazer ver, né, e mostrar que nós tínhamos direitos. Então tudo isso foi assim muito incentivado de novo pela igreja, né, um setor da igreja, pessoas como Dom José. O primeiro grupinho que saiu de Itaberaba eram entre homens e mulheres 28 pessoas que sentaram numa roda de conversa e Dom José estava junto para conquistar os direitos, porque até então a mulher não tinha direito de sair de casa. Se ela saía de casa, ela era mal falada. E Dom José defendia isso. Ele sempre dizia, deve existir igualdade entre homem e mulher. Ninguém é superior a ninguém, né? E o movimento das mulheres camponesas defende, nós estudamos muito sobre a agroecologia, o solo, a lua interfere em tudo. E ele sempre defendia isso também. E nós achávamos assim, que de repente a gente não chegava até lá, né? Mas é só estudar, ter formação e informação, que vale a pena. Não, ele lutou muito pelas mulheres, né? Como eu falava antes, uma sociedade extremamente machista, já naquela época, Dom José já conseguia entender, né, a importância da mulher, né? Que ela também era alguém importante, tanto quanto o homem, que ela também, apesar de ela estar trabalhando em casa, ela tinha todo o seu trabalho, essa coisa da valorização do trabalho doméstico, né? Das mulheres camponesas, que eu sei que também ele participou desse movimento. Quando, por exemplo, a mulher ficava viúva no interior, era totalmente perdida, porque ela não sabia nada do banco, não sabia nem destacar um cheque, nunca tinha passado dinheiro na mão da mulher. Era tudo, quem coordenava era o homem. E daí isso que ele queria, né? Ele motivava para as mulheres se tornarem assim, que não era igual, né? Tinha que ter parceria. E tanto na educação, tanto os homens antigamente, né? Eles não ajudavam na criação dos filhos com a mulher. Era só a mulher que cuidava, né? Só, né? E ele começou a abrir os olhos para as mulheres do interior, principalmente do interior, assim, que é para mudar de visão, né? E para a luta conforme as mulheres da Bíblia, né? Ele sempre comparava de umas livros da Bíblia, ele trazia os textos, ele comparava, né? Elas também enfrentavam, né? E que a gente tinha que enfrentar, né? Se as mulheres tivessem ficado em casa, não ia conseguir o salário, né? Se aposentar como agricultora. Né? A agricultora era doméstica, por isso que não se aposentava. Imagina, vivia na roça junto com o marido, com os filhos, levava os filhos na roça e era doméstica, do lar. Né? Não podia se aposentar, não tirava nota. Então, e se a mulher não tivesse se organizado, né, em sindicatos,
e mobilizações e pressionar deputados. Se ficassem em casa sozinhas, não iam conseguir. Às vezes podia conseguir, mas quantos anos depois? E esse movimento que ela incentivou das mulheres agricultoras teve como objetivo também da mulher de fazer uma conscientização da mulher ter direito ao voto no sindicato rural, que a mulher não tinha direito, né? E também para a mulher ter um espaço sindical que ia acontecer no dia 25 de julho de 1981. Eu acredito que o Dom José ele foi referência, justamente porque ele saiu daquilo que a igreja está no papel. Ele pôs em prática, ele mostrou que um verdadeiro sacerdote, quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em seguir os mandamentos, né, de Deus, de ter essa coisa de bondade, de se preocupar com os demais, é justamente isso, de que a gente precisa sair do papel e fazer o que precisa ser feito, né, se importar com o outro. Inclusive, teve uma ocasião em que existia um movimento muito forte do sindicato em organizar os agricultores, participar de mobilizações. E daí, nós estávamos numa dessas mobilizações, e aí ali no Trevo, em Chapecó, o carro de som do movimento sindical foi sequestrado. E aí levaram embora o caminhão de som. E com algumas lideranças em cima. Daqui a pouco arrumaram outro caminhão e Dom José estava em cima desse caminhão, dando todo apoio à classe trabalhadora que estava reivindicando seus direitos por justiça. E daí eu achava tão assim interessante porque ele ia junto com a gente, não é que ele só falava, ele ia junto com a gente. Nós tivemos um congresso eucarístico em Florianópolis, ficamos uma semana lá, que um micro da diocese foi para lá e ele foi junto com nós no micro, ele voltou junto com nós no micro, ele ficou lá a semana toda junto com nós, né? Lá em Florianópolis, e ele sempre apoiava. Eu acho que não foi somente um líder religioso, eu acho que ele foi um líder de exemplo, né? de paciência, de perseverança, de mostrar que as coisas poderiam sim sair do papel, que elas poderiam ser diferentes, né? Que todo mundo tem direitos e que basta as pessoas se conscientizarem, né, da importância do fato de que todos podem exercer o seu papel, que todos são iguais perante a Deus e que merecem uma oportunidade, uma chance, né, um reconhecimento. Dom José foi um líder autêntico, né, que não se curvou pela sua atuação na igreja. Ele foi ameaçado 3 vezes de morte, né, pela sua postura em defender o fraco, o oprimido, em defender a causa da justiça. Então eu sei que ele recebeu 3 ameaças de morte por estar do lado, assim, dos mais fracos, e isso incomodava alguns setores, né, dos mais empoderados, assim, né? E daí quando nós começamos de sair de casa, começamos o movimento das mulheres agricultoras, nós não tinha dinheiro, nós não tinha espaço para fazer as reuniões. Daí o Dom José, ele muitas vezes cedeu uma sala lá em Chapecó mesmo, na paróquia de Chapecó, para nós fazer a reunião, para se reunir. Ele era possuidor de uma grande fé e ele conseguia transpassar isso para as pessoas, né? Esse legado que ele deixou não foi à toa, né? Porque são tantos religiosos, tantos padres, e hoje a gente vê assim que as pessoas falam dele com muito carinho. Eu mesma nunca tive contato com ele pessoalmente, mas só de ouvir o meu professor enchendo os olhos, né, falando dele, eu não conseguia imaginar ele diferente, né? E mesmo acompanhando de longe todos esses movimentos, todas essas transformações que ele conseguiu fazer, eu acredito que ele conseguiu cumprir a missão que ele tinha em terra. Ele ajudou muito a organizar os agricultores, né, as pessoas que mais necessitavam. Então
Ele fez um papel realmente de pastor, de estar no meio do povo mais necessitado. Dom José era um pouco isso. Ele foi muito importante. Até hoje, quando a gente sai nos encontros, se Dom José estivesse ali hoje ainda, com certeza ele estaria lá com nós, lá no Congresso Estadual. Porque ele ia junto, ele participava, né? Então ele tem uma importância muito grande para o movimento. Mas ele conseguiu conduzir a igreja com muita firmeza, foi um pastor muito querido junto ao povo, criou as comunidades eclesiais de base. Cada comunidade tinha 5, 6 grupos de famílias, né, que conseguia se reunir em famílias e falava sobre, discutia ali, ali formava lideranças, falava sobre religião, falava sobre a situação do povo, da realidade, falava, entendia um pouco melhor o que significava a política. Mas eu lembro que ele sempre tentava trazer aquilo que estava lá na Bíblia e fazer um comparativo com o que estava acontecendo, com como era aquele Jesus e como ele seria, ou como seria aquele Jesus que estaria ali, como esse Jesus estaria agindo. Nos sermões dele, ele sempre trazia a parte bíblica e que Deus não existe só lá em cima, que Jesus caminha com as pessoas e que no próximo nós podemos ver os sinais de Jesus. Né, que tentava aproximar essas pessoas, possibilitar políticas públicas, né, para que elas também pudessem ter mais voz, mais oportunidades e uma vida digna. Na época, ele criou a Pastoral da Criança em Chapecó. O que era a Pastoral da Criança? Eles tinham uma espécie de... criavam uma mistura, algo para dar para as crianças que viviam nas ruas, que tinham dificuldade, né, não tinham alimento adequado. Então, a Pastoral da Criança fazia isso também, de atender essas mães que não tinham condições de criar os próprios filhos, né? Foi feito lá a habitação lá no bairro Maria Terezinha, né? E tinha aquele nome lá da Beira Mato, te lembra? Não fazer. Sim. E tanto é que o Dom José Gomes, ele incentivou, tinha ali na época o padre Jerônimo, e eu digitei a carta em alemão, o padre Jerônimo escreveu tudo em alemão, eu escrevi que mandaram uma carta para a Holanda e eles enviaram dinheiro para a Mitra e a Mitra comprou lá uma terra lá, sabe, que tinha uma vez uma plantação. Aí foi plantado lá milho, mandioca, horta, no tempo da Terezinha Faria, sabe, quando ela morava aqui, depois ela foi morar lá para acompanhar mais de perto lá. E daí foi comprada aquela terra e essa área lá pela Mitra. E quem que assinou e foi Dom José Gomes. Maria Terezinha, existia ali um terreno muito grande, doado, né, pela igreja, e ali se formou uma grande horta comunitária, né, que dali as famílias tiravam uma parte, né, do seu sustento. E daí, como tinha esse pessoal lá, que não, como se dizer assim, excluídos, daí começou já a ter pessoas idosas e não tinha onde ficar. Daí foi construído aquela casa lá, ele tinha, o objetivo dele era para colocar os idosos, quem não tinha nada para onde ficar, para a comunidade assumir. Ali existiam muitas pessoas que realmente passavam fome, necessidade. Maria Terezinha, no seu início, eram assim, aqui em Pinhalzinho, um local de pessoas muito pobres. Era visto assim, e realmente era. E ali então a igreja teve essa participação forte, doou um terreno muito bom lá, grande, tinha uma horta comunitária, durou anos, né? Então ali as famílias se doavam, mas dali saía muita coisa boa para o sustento das próprias famílias, né? Não existe mais Beira Mato, não existe mais Maria Terezinha pobre lá. Mas eu lembro assim que ele falava com muito carisma, com muita fé, com muita perseverança, sabe? Não, a gente vai conseguir, é isso, vamos lá, a gente precisa fazer isso, né? Porque era uma voz era uma voz atuante, né, perante a sociedade, que só respeitava muito o que Dom José falava,
né? Era muito ouvida, muito respeitada. E por isso ele sempre dizia, toca para frente, vai, aí o peixe, ele dizia assim, ele não quer comida, mas você deve pegar o anzol, né? Você deve pescar, você deve ir lá, você tem que fazer. Você deve fazer a diferença, né? E que Jesus está aqui conosco caminhando, não está lá em cima. Seu irmão sofre, Jesus, né? Deus também sofre com ele. Então, assim, eu acredito que a palavra que representa isso era persistência, fé, essa motivação diária que ele tinha, né? Porque ele conseguia empolgar as pessoas para que elas agissem diferente, para que elas se mobilizassem, para que elas, né, criassem essas associações. Ele tem um slogan assim, mestre e aprendiz do povo. Então, como ele era mestre, ele aprendia com o povo. Olha, eu para mim, posso dizer assim que ele foi um grande mestre, porque assim, o apoio que a gente teve e ajuda, e depois uma pessoa assim que quando ela não só apoia ou ajuda, mas ela caminha com você, né? Então, não tem nem palavras para dizer como que foi gratificante isso, né? Então, eu acho que essa persistência do Dom José, ela fica como legado, né? As coisas não precisam estar 100% resolvidas. Que se cada um fizer a sua parte, mesmo que devagar, mesmo que se eu conseguir ajudar uma pessoa, né? Essa bondade que ele tinha, esse carisma, que é uma coisa que eu acho que ele tinha muito. Ele sempre dizia, ele tinha uma palavra que ele dizia, um pé na roça e um pé na estrada. O que quer dizer esse pé na estrada? Não ficar isolado, né? Não esperar que as coisas aconteçam. O pé na estrada é você ir em busca, né? Porque se você fica em casa, tu não vai conseguir sozinho encontrar saída. É o que o sistema planta, né? Que faz você ficar isolado e achar que tu vai encontrar saída sozinho, vai vencer, vai ficar rico. Tu não vai ficar rico sozinho, né? Por isso que o Dom José sempre dizia, um pé na roça e um pé na estrada, né? Temos que buscar saídas, juntos. Sempre dizia, procura na Bíblia onde que diz que Deus disse que o homem é para sofrer. Deus quer que todos os homens tenham vida em abundância, e alegria e saúde. E todos terem direito de conviver bem e ter o seu trabalho. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar alguém que vai falar mal do Dom José. É que ele incentivou tanto que a gente não desistiu, né? Pois é. Dom José partiu para a casa do pai no dia 19 de setembro de 2002. Seu corpo foi sepultado na Catedral Santo Antônio em Chapecó, onde ainda hoje repousa. Mas a sua vida não ficou no passado. Dom José permanece nos rostos das comunidades de base, nos cantos das mulheres camponesas, na luta dos povos indígenas, na esperança dos pequenos agricultores, na coragem de tantos que ainda ousam crer no Evangelho vivido com os pés no chão. Dom José foi até o fim um servo fiel, e é por isso que permanece, não apenas como uma lembrança, mas como luz acesa na missão que continua.